Romanos, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 21. Em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Oremos. Deus, nós não temos outro bem além de Ti. Tu és a nossa riqueza, a nossa alegria, e em Ti nós depositamos toda a nossa confiança, pois nós sabemos que o Senhor é fiel e que o Senhor tem prazer em abençoar aqueles que confiam em Ti. Nós pedimos, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito nos conduza nesta hora e ilumine a nossa mente para que possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra, e que o Senhor conceda ao nosso coração, Deus, a unção do Teu Espírito, para que sim, ó Deus, possamos também compreender os mistérios da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Podem ser. No ano passado eu preguei esse texto enfocando a importância da gente esperar mesmo contra a esperança. Mas hoje eu quero aqui chamar vocês para meditar sobre o tema como aguardar a promessa de Deus. Abraão, ele passou por vários momentos de preocupação e de ansiedade, como nós vamos ver em Gênesis capítulo 17, nos versículos 17 e 18. No entanto, Deus não viu nessas manifestações de Abraão nada que pudesse comprometer a sinceridade da fé que ele tinha, que Abraão tinha em Deus. E a história de Abraão vai nos mostrar que a fé madura, ou firme, ela não se recusa a compreender a realidade das dificuldades que nós vivemos. Mas a fé madura ela nos faz enfrentar com segurança qualquer obstáculo. Amém, Jesus. Porque essa fé está firmada em Deus. Aleluia. E o foco dessa passagem não é Abraão, não é a fé de Abraão. É o Deus de Abraão, o Deus que concedeu fé a Abraão. Mas como guardar a promessa de Deus? Quantos aqui tem promessa de Deus? Amém. Quantos têm muitas promessas de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o processo da promessa de Deus até o cumprimento, às vezes é demorado. Às vezes nós passamos por várias aflições. Como Abraão, Deus prometeu a ele. Mas ele teve alguns momentos de preocupação, de ansiedade. E a ansiedade é tão terrível que essa palavra, a origem dela, significa sufocamento. Porque a ansiedade, ela faz exatamente isso, tira o nosso fôlego. Ela precipita. Ela faz com que a gente perca a esperança. Que a gente, às vezes, esmoreça na fé. Mas é interessante que o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que nós devemos aguardar a promessa de Deus esperando
vocês. O versículo 18 diz: Abraão esperando contra a esperança, creio. Abraão, ele sabia muito bem qual era a situação dele. Ele estava em idade avançada, a esposa dele também, a esposa ainda era estéril, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele creu, ele não duvidou da promessa de Deus. Ele tinha certeza que Deus iria fazer aquilo que ele havia prometido. Deus nunca prometeu e deixou de cumprir. Tudo que ele fala, ele faz. Tudo que ele promete, ele cumpre segundo aquilo que ele disse. Deus não falha, Deus não erra. Se você acha que uma promessa na sua vida falhou, é porque não foi Deus quem disse. Não foi Deus quem prometeu. Quando ele fala, ele faz. Mas no versículo 19, diz que Abraão ele compreendia bem a realidade dele. Dizia que sendo ele já de 100 anos e de idade avançada de Sara. Ou seja, Sara era 10 anos mais nova do que ele. Tinha 90 anos. Era impossível ela gerar filhos. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Abraão crê. Crê naquilo que é possível, até o ateu crê. Agora, crer naquilo que é impossível é somente para aqueles que são escolhidos de Deus. Para aqueles que têm fé genuína no Senhor. O versículo 19 diz que, embora a levasse em conta. O que quer dizer isso? Abraão reconhece a sua situação. Ele reconhece que só Deus para agir, só Deus para fazer milagre. Eu quero que vocês entendam aqui primeiro, aqui a fé, ela não recusa enfrentar a realidade. Tem gente que diz assim, vou fingir que não está acontecendo nada. Eles acham que isso é fé. Não é fé. Ou aquelas pessoas que dizem assim, olha, quando você entrar na igreja, deixe seus problemas lá fora. Vamos fingir que está tudo bem. A Bíblia cristã não é de fingimento. Pode trazer seus problemas para cá. É aqui mesmo que tem a solução. Jesus é quem vai resolver. Ele é quem vai agir na sua vida. Agora, a fé, ela ultrapassa as dificuldades. Porque Abraão, ele olhava para Deus e para as suas promessas. Ele não olhava para as condições humanas. Ele não olhava para o homem. Ele olhava exatamente para Deus. Ele olhava para aquilo que Deus prometeu. Agora eu pergunto, será que você vai chegar no céu e dizer assim, poxa, aquela promessa não se cumpriu, entrei no céu, mas não viu o cumprimento dela? Tudo que Deus prometeu para Abraão, Abraão viu o cumprimento das promessas. Quando tudo se esgotar, quando toda a esperança foi embora, humanamente falando, segundo as possibilidades humanas, Abraão depositou a sua fé em Deus. Ele depositou a fé naquele que é digno de toda honra e toda glória, onde nós devemos crer firmemente que Ele é o autor e consumador da nossa fé e que Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Aqui já nos ensina uma coisa importante. Quando os recursos humanos acabarem, creia que Deus vai fazer o milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, nós devemos aguardar a promessa de Deus, não duvidando da promessa. O versículo 20 diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Aqui a Bíblia diz que Abraão estava confiando em Deus. E assim ele adquiriu segurança para a promessa que Deus fez a ele. Irmãos, Deus faz promessa, mas você tem que aguardar com segurança. E você só aguarda com segurança quando você confia no Senhor. Quando você descansa no Senhor. Porque Deus é fiel para cumprir. O versículo 17 é interessante. E diz que Deus prometeu a ele que ele seria pai de multidões, pai de nações. Deus prometeu, não interessa o que vai acontecer, uma coisa é certa. Tudo que Deus disse vai acontecer na sua vida.
Você tem que confiar naquilo que ele disse. Glória a Deus. A fé, ela remove montanhas. Tem uma canção que diz assim: você pode ter perdido familiares, perdido amigos, perdido dinheiro, mas se não perdeu a fé, não perdeu nada. Porque com a fé você pode recomeçar tudo na sua vida. Glória a Deus. O versículo 18 ainda diz: segundo lhe foi dito, assim será a tua descendência. Aqui faz menção a Gênesis 15, versículo 5. Porque foi feita uma promessa a Abraão e eles teriam uma grande descendência. Agora preste bem atenção. O ser humano ele gosta bastante de fazer promessas. E ele também gosta de não cumprir com as promessas. Mas o Deus da Bíblia tem prazer em fazer promessas e muito mais do que cumprir as promessas que ele Glória a faz. Deus. Aleluia. E ele não costuma prometer coisas fáceis. Ele não costuma prometer coisas possíveis. Ele costuma prometer coisas impossíveis. É Ele verdade. gosta de agir na impossibilidade. Ele gosta de mostrar para aqueles que são incrédulos de que ele é o Deus do impossível, que ele pode todas as coisas. Glória a Deus. E que tudo que ele decretou vai acontecer da maneira dele. Amém. Mas nós precisamos aguardar, não duvidando da promessa. Pode ser que Deus prometa uma coisa que aos seus olhos é bem possível, mas aí você não vai duvidar. Mas o desafio é não duvidar de coisas que aos olhos humanos são impossíveis. Foi o que Deus fez com Abraão. Foi Paulo quem escreveu essas palavras aqui. E ele mostra que a fé verdadeira está voltada para Deus, não para o homem. Abraão tinha que crer nas promessas que Deus fez a ele. Não o que o homem é capaz de prometer e incapaz de cumprir. Fé só é verdadeira quando ela está direcionada a Deus. Quando ela está fundamentada em Deus. Aleluia. Fé só é verdadeira quando ela está fundamentada na palavra de Deus e não na palavra humana. Eu contei no ano passado uma ilustração, segundo os pregadores, não pode repetir a ilustração desde que a ênfase realmente seja de relembrar os irmãos ou que fale para outro público. Bom, eu quero enfatizar para a igreja que já ouviu e quero contar para aqueles que estão nos visitando. É a história daquele garoto que foi viajar de avião e que, quando ele entrou no avião, ele pegou o seu caderno de desenhar e começou ali a pintar, a fazer desenhos, mas no meio da viagem chegou uma grande turbulência que todo mundo ficou desesperado. Mas aquele garoto, tranquilamente, desenhava. Depois, uma mulher olhou para o garoto e perguntou: você não tem medo? Ele disse: não. O meu pai é o piloto desse avião. Eu confio nele. O que essa ilustração nos ensina é que, por mais que a turbulência seja grande, pode continuar desenhando. Porque o piloto desse avião é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o avião dele não cai. Aleluia. Pode entrar nesse avião. A minha esposa viajou quinta-feira, por isso que eu estou um pouco abatido. Sabe que esse é tão difícil assim, viu? Eu tenho que proibir de viajar. Só vai comigo agora. Misericórdia. E ela viajou quinta-feira para São Luís, foi visitar os pais dela. E o voo era direto para São Luís. Só que uma passageira passou mal e o avião teve que pousar em Imperatriz, 21 horas. E assim demorou toda aquela viagem. E eu fico imaginando assim, a angústia desse passageiro. Era uma mulher, essa passageira, sofrendo com aquela enfermidade. Mas eu me lembro a vez também que eu peguei um voo vindo de São Luís, que o avião balançava um bocado e eu ficava preocupado. E eu confesso a vocês que eu me apeguei com Deus. De vez em quando, a morte parece que vem dar uma lambida na gente, né? E a gente fica assim, meio assustado. E aí eu fiquei assim, meu Deus. E direto, tem pessoas que, de vez em quando, a gente vê aviões de cair, principalmente
Aqui no Brasil, a gente vê, teve um avião que caiu aqui no Brasil, o filho de uma colega nossa morreu num acidente. Mas o que eu quero dizer é que no avião da vida, se Jesus é o piloto, vai cumprir. Ele não prometeu que o voo seria tranquilo. Ele prometeu que o avião não cairia. Ele não disse que a vida seria fácil. Aquele slogan, pare de sofrer, não está na Bíblia. Nós sofremos fisicamente, nós sofremos financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, nós sofremos perseguição. O próprio Paulo vai dizer aqui no capítulo 5 que nós devemos ter por motivo de grande alegria, nos gloriar nas próprias tribulações. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas a questão certa é, a caminhada durante o deserto é cheia de desafios, mas se Cristo está à frente do nosso exército, nós vamos chegar na terra prometida. Glória a Deus. Abraão, ele não duvidou da promessa. Ele confiou, mesmo que fosse impossível aos olhos humanos, ele confiou que Deus era fiel para cumprir com as suas promessas. Um dia Deus prometeu que salvaria minha família. E ele começou salvando de um por um. Para mim, a maior promessa, Deus tem várias. A maior promessa é aquela que diz no Apocalipse, que nós vamos ver o nosso Senhor face a face. Glória a Deus. E diz que lá há um maná escondido. E eu quero comer desse maná, meu Deus. Glória a Deus. É escondido, é só para os eleitos, só para aqueles que foram escolhidos, só para quem é íntimo com o Pai. Esta é uma promessa de que nós vamos ver aqueles que partiram em Cristo. Como que eu sei que eu vou ver os meus familiares que partiram com Cristo? Baseado naquela passagem que diz do rico e Lázaro, diz que o rico estava no inferno, Lázaro no seio de Abraão, diz que o rico olhou e reconheceu quem? Lázaro. Se alguém estava no inferno reconhecia quem estava no céu, imagine quem vai estar no céu para reconhecer quem está lá. Ou como em Apocalipse diz que os mártires, os heróis da fé vão estar lá e nós vamos reconhecer eles. Para mim, a maior promessa é de que eu vou morar com Cristo. Ele disse que o lugar para onde ele iria, ele tinha muitas moradas, e que ele iria preparar moradas para nós. Glória a Deus. Eu visitei um irmão numa casa muito chique. Tinha até elevador na casa dele, só para você ter uma ideia. Mas que casa! Eu sentei numa cadeira e falei, irmão, estou com uma curiosidade. Quanto custou essa cadeira? Só essa cadeira. Ele custou 1.900. Falei, uma cadeira? R$1.900, vou até levantar. Se eu quebrar ela, meu Deus. A casa era linda, o jardim, uma beleza. A piscina, meu Deus. Mas nada se compara com a promessa que Cristo nos fez. Glória a Deus, aleluia. Da mansão celestial. Aleluia. E Ele está preparando para nós. Glória a Deus. Nós também devemos aguardar a promessa de Deus, nos fortalecendo pela fé. Versículo 19, acompanhe. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Saulo. O enfraquecimento da fé acontece quando a dúvida corrói a nossa confiança na pessoa de Deus. Quando nós pensamos assim, Deus brincou comigo, não foi Ele quem disse. Isso é da carne, isso é do homem. Não, quando Deus fala, verdadeiramente Ele cumpre com as suas promessas. Abraão, é verdade que ele passou por alguns momentos de inquietação. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que a mulher dele sorriu quando disse que ele ia ter um filho, que eles iriam ter um filho. Mas Deus não computou isso na vida de Abraão. Deus é tão gracioso que Ele foi misericordioso com Abraão. Para você ter uma ideia, tem gente que acha que Abraão muitas vezes não duvidou. Ele ofereceu a mulher dele 2 vezes para os outros. Vocês
sabia disso? Ele queria dizer, não é minha mulher, não. Eu mesmo de morrer. Por 2 vezes ele fez isso. Quando ele teve filho, foi empregado, ele dizia o quê? Mas o Deus de Abraão é fiel. E ele prometeu, e nada pode impedir o agir de Deus. Glória a Deus. O versículo 20 diz que pela fé se fortaleceu. É pela fé que nós nos fortalecemos, irmãos. Não é pelas promessas humanas. É pela fé. É pela fé. Às vezes nós depositamos muito a nossa confiança nos médicos. Mas quando a medicina não pode fazer mais nada? Verdade. Às vezes nós confiamos numa promessa de emprego, mas depois a pessoa falha. Não estou dizendo que Deus não usa pessoas para abrir uma porta de emprego, para fazer um tratamento médico e que a gente seja curado. Não. O que eu estou dizendo é que a fé ela vai agir até mesmo quando a medicina não pode fazer mais nada. Eu estou falando é quando as promessas não são, os homens não são capazes de mudar a nossa história. Mas para isso a gente precisa fortalecer a nossa fé. A gente precisa desenvolver, a gente precisa amadurecer. E só existem 3 maneiras de amadurecer a fé. Primeiro, o estudo da Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia. Conhecer a Bíblia de verdade. Segundo, ter uma vida de oração. Olha, é impressionante. Nós somos capazes de fazer shows grandes com multidões no nosso país, shows gospel. Mas nós somos capazes de fazer a reunião, 10% daquele show reunião de oração. Nós somos capazes de fazer aqueles movimentos grandes, de ficar 12 horas cantando, e não somos capazes de ficar 2 horas lendo a Bíblia. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. A gente precisa resgatar a vida de oração. A gente precisa resgatar o estudo da palavra de Deus. Senão a gente não vai amadurecer. Mas tem a terceira. A tribulação. A tribulação também nos ajuda a amadurecer na fé. As lutas nos ajudam a desenvolver a nossa fé. E não é assim entre nós? Tem alguém aqui que não passa por tribulações? Você quer parar de sofrer? Não morre. Mas se você não for salvo, vai sofrer mais ainda. Quer parar de sofrer? Não, eu não nasci para sofrer. Mas Jesus disse que nós vamos passar por aflições, irmãos. Desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento entrou no mundo. Ah, pastor, mas o sofrimento é consequência dos nossos erros pessoais. Também. Porque o sofrimento de Jó não foi consequência dos erros pessoais dele. Foi consequência de uma guerra lá no mundo espiritual. Satanás chega diante de Deus e diz assim: Jó só te serve por me abençoar. O que Satanás estava dizendo ali? 2 coisas, pelo menos. Primeiro, para dizer que Deus estava subornando Jó. Segundo, para dizer que Jó era interessante, só servia porque era abençoado. E Deus disse assim: para mostrar que Jó é um ímpio, tira tudo, só não toque na vida dele. No final de tudo isso, quando Jó perde tudo, depois Deus restaura a vida dele, ele diz: antes eu conheci a Deus, só de ouvir falar, agora meus próprios olhos veem. Ou seja, ele está tendo uma experiência profunda com Deus. Ele estava verdadeiramente crescendo, amadurecendo na fé. As tribulações nos dão a capacidade de desenvolver a nossa fé de tal maneira que a cada tempestade que nós passamos, nós ficamos mais fortes. Nós ficamos mais robustos, mais animados em Cristo Jesus.
E você está amadurecendo na fé? Ou é aquele crente que qualquer coisinha que sabe? Tem crente que depende tanto dos outros, que até para se vestir, tem que ter opinião dos outros. Uma pessoa vem e diz, pastor, estou pensando em ir hoje para a ceia. O senhor acha que é melhor ir dessa cor ou dessa cor para o que quer? Você me ligou, eu estava preparando o sermão, você me interrompeu para perguntar a minha opinião acerca da roupa que você vai para o culto. Ou então uma jovem chegou e disse, pastor, eu estou numa dúvida, um dilema sobre o namoro. Eu falei, qual é? Eu não sei se o namoro é conseguido ou com meu pé. Eu falei, como é que é? Você está na dúvida? Vou tirar a dúvida agora, é qual? O namoro com nenhum, você não está preparado. Está na dúvida. Como assim? Fé não duvida das promessas de Deus. Dessa vez nós devemos aguardar a promessa de Deus quando glória a Deus. Versículo 20. Não duvidou com incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pela fé se fortaleceu, dando quê? Glória a Deus. Nós temos a mania de fazer boas obras para tentar receber o favor de Deus. Mas isso é uma tentativa desesperada. Porque às vezes nós queremos ter o direito de reivindicar o favor de Deus. Mas é errado. As bênçãos de Deus nós recebemos pela graça de Deus. Nós não merecemos, mas Deus nos abençoa. Abraão ele entendia que devia dar glória a Deus. E ele demonstrou a sua fé quando ele glorificava a Deus, mesmo antes de ver a promessa de Deus se cumprir. Você quer ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida? Não comece a dar glória a Deus. Pelo que ele já fez e pelo que ele vai fazer na sua vida. Dar glória a Deus é um sinal de fé. Você tem que agradecer, você tem que exaltar ao Senhor. Você não tem que ser guiado por vista. Você tem que depender de Deus em tudo. Abraão, ele obedeceu firmemente o padrão de Deus, que era o quê? Obedecer a Deus, ter fé em Deus, crescer na fé e glorificar o nome do Senhor. E assim a glória de Deus se manifestou na vida dele. Você quer ver a glória de Deus se manifestar na sua vida? Então glorifique o nome do Senhor. Às vezes, a nossa vida é cheia de tempestades. E às vezes nós não compreendemos qual é o propósito de Deus. São lutas, tribulações, dificuldades que passamos e achamos que é o fim. Alguém aqui já teve uma enfermidade curada? Eu tenho. Levante a mão. Não estou falando nada tal. A gente é toda pessoa. Existem situações que Deus cura, mas existem situações que Deus faz com que a gente permaneça na enfermidade até o fim. Mas é Ele que nos sustenta até o fim. O meu avô, que nós somos batizados, há 14 anos que ele teve um câncer. Hoje ele tem 87 anos. Quem sustenta ele é Deus. Quando os remédios acabam, remédios caros, quando ele não consegue os remédios, Deus continua sustentando ele. Então, eu quero dizer para vocês, por exemplo, se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu vou ver a glória de Deus. O que eu quero dizer a vocês é que
ser impossível. Mas se Deus prometeu, aguarde, espera. Espera com confiança que Deus vai cumprir. Mas dê glória a Deus. Porque glorificar a Deus no momento de luta é sinal de fé. É sinal de confiança no Senhor. Abraão, ele não fugiu das dificuldades, mas também creu em Deus. Crer em Deus não é fugir das dificuldades, não é fugir dos obstáculos. Crer em Deus é encarar a vida. É colocar os pés no chão. Não é fingir que está tudo bem, sendo que Abraão sabia que ele tinha 100 anos, que a mulher dele tinha 90 anos, e que a mulher dele ainda era estéril. A Bíblia diz que ele reconheceu no coração a impossibilidade humana. Reconhecer a impossibilidade humana não é pecar. Pecar é não reconhecer que Deus pode todas as coisas. Nós não podemos fugir das lutas, nós temos que enfrentar as lutas, nós temos que vencer as lutas. Outra coisa, nos versículos anteriores, Paulo vai dizer que Deus chama a existência coisas que não existem. Deus, quando criou o universo, ele chamou do nada as coisas, e as coisas aconteceram. Ele diz: haja luz e houve luz. E assim Deus construiu todo o universo. Ele chamou do nada as coisas. Você olha e ainda bem que Deus não responde todas as orações. Porque a Bíblia diz que nós sabemos nem como pedir. Olha, na época da guerra, nos Estados Unidos, quando o Afeganistão, lá no início, o país que ela não tem coração era o Afeganistão. Todos os dias eu orava pelo Afeganistão. No dia que Bush mandou bombardear o Afeganistão, eu me lembro que eu vi na televisão, eu comecei a chorar, porque eu queria a salvação dos afegãos. Eu dobrei o joelho e orei e disse: Deus, mata o Bush. Eu orei desse jeito. Me subiu uma ilha nos Estados Unidos e disse: Deus, mata eles. Eu estava virado. Ainda bem que Deus não respondeu a minha oração. Porque eu estaria sendo tão cruel como aqueles que estavam matando em guerras. Mas Deus também tem prazer em responder a oração. Ele tem prazer em ouvir o clamor do seu povo. E ele sempre responde. Às vezes Deus dá, aliás, ele dá mais do que a gente pede a ele. Abraão, Deus prometeu um filho, mas também prometeu ser pai de grandes nações, de várias nações, de multidões. E Deus cumpriu essa promessa. É uma coisa importante isso. Deus nunca prometeu que todos os seus planos, os seus e os meus, dariam certo. A promessa dele é que nenhum plano dele vai falhar. Dele, de Deus. Você diz: pastor, meus planos falharam. Não! Os planos de Deus deu certo. Os seus, na sua concepção, falharam. Mas na concepção de Deus, deu certo. Você diz: pastor, você não sabe o que eu faço. E você também não sabe o que eu faço. Mas uma coisa eu sei: Deus sabe da sua vida e sabe da minha vida, e Ele é fiel para alegrar o nosso coração. Mas eu preciso dizer que a ênfase aqui não é Abraão, não é Paulo que escreveu essas palavras. O fogo aqui é Jesus. Ele é quem é o autor e consumador da nossa fé. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não podemos dar nenhum passo sequer. Nós precisamos de Jesus para tudo. Um dia o Júlio perguntou para mim: pastor,
Jesus é a maior riqueza que nós temos. Eu disse, não, ele não é a maior riqueza. Ele é toda a nossa riqueza. Ele é tudo na nossa vida. Nós não temos outro bem além de Jesus. Você não pode confiar na sua própria força. Você não pode confiar na sua própria saúde. Você não pode confiar no seu dinheiro, no seu emprego. Porque a sua saúde pode acabar. Você pode perder o emprego. Às vezes você pode perder amigos. Pode perder familiares. Mas você nunca vai perder Jesus. Ele sempre vai estar com você. Como eu disse, eu não sei o que passa na vida de vocês. Não sei das certezas. Porque Abraão chegou a ter filho com o empregado, mas ele disse, não, você vai ter filha com a sua esposa. Abraão, no algum momento, ele teve algumas inquietações, se preocupou com algumas ansiedades que vieram, mas Deus não levou em conta tudo isso, porque a graça de Deus é maior que até mesmo a nossa incredulidade. Mas nós passamos por momentos difíceis. Eu achava que eu era forte. Até quando Deus começou a levar pessoas da minha família, aí que desabou. Mas mesmo assim eu achava que era forte e suportava a dor. Mas até um dia eu fiz uma oração de achar que eu era forte, de contar testemunhos do que Deus fez na minha família, de pessoas que Deus levou da minha família para estar com Ele para sempre no céu. Mas há momentos que a gente chega até a sorrir das promessas de Deus, não sorrir porque você crê, mas sorrir e dizer assim, isso é impossível. Isso é impossível. Não tem como. Às vezes a medicina diz não, mas Deus chega embaixo e diz sim. Um dia um jovem, ele pegou um papel e começou a escrever vários votos, objetivos, promessas a Deus. Só que Deus disse, olha, pega esse papel e rasga, joga fora. Agora pega um papel em branco e só assim embaixo, porque eu vou escrever tudo na sua vida. Faça isso hoje. Você escreveu e não só de escrever. Você prometeu e nunca cumpriu as suas promessas a Deus. Desista. Você é bom, você é cinza. Você é fraco também. Mas em Deus você vai ser vencedor. Pega um papel, só assina embaixo e deixa que Deus escreva tudo na sua vida. Deixa que Ele escreva, porque Ele sabe o que é melhor para você. Afinal, Ele é o nosso amigo. Aleluia. Tem momentos que a gente pensa que está sozinho, que a gente pensa que Deus nos abandonou. Às vezes você diz, Deus não me ama, Deus me esqueceu. Primeiro, Deus nunca esquece do seu povo. Segundo, em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus começou a amar e que depois deixou de amar. A Bíblia diz que Jesus amou os discípulos até o fim da vida. Então confia no Senhor. Espera nele, Ele é fiel para cumprir as promessas na sua vida. Mas não deixe de glorificar a Deus por tudo que Ele é. Não glorifique a Deus só pelo que Ele fez, glorifique também pelo que Ele é. Você não pode fazer a obra de Deus só esperando a recompensa naquele grande dia. Você tem que fazer a obra de Deus sabendo que tudo que você fizer glorificará o Senhor Jesus. Fique em pé nesse momento. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, que Deus era capaz de ressuscitar o filho dele. Ele estava disposto sim a sacrificar o filho. Abraão entendia que nada mais importava anunciar a glória de Deus. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não tenho esperança em viver. Tá? Não estou sem. Você sabe sem crer? Não. Eu não tenho esperança, não. Estou preparado para tudo que
confiei ainda. Mas eu sei que Deus pode fazer o impossível através desse governo. Eu não tenho esperança no homem, mas tenho esperança em Cristo. Mas eu quero que você saia daqui crendo numa coisa: milagre Deus vai fazer. Tá? Eu creio nisso. Eu creio em milagres. Eu creio que Deus pode levantar pessoas aqui com profecia. Usar, Deus pode usar alguém falando para mim que alguém nunca falou aqui, que ninguém conhece. Revelar coisas profundas. Vocês creem nisso? Bem. Não creem nada, vocês estão me dando preguiça já de jogar. Para com isso, irmãos. Eu estou falando de uma coisa muito séria. O maior milagre é a salvação. Você diz, pastor, hoje é social. Certifique-se disso. Porque Judas era um apóstolo. Não era qualquer um, não, viu? Você pensa que era qualquer um? Não, e além do mais, ele era tesoureiro. Mas não tinha o verdadeiro compromisso com Cristo. Jesus chamou ele de filho do diabo. Tá? Filho do diabo. Ele estava ali no meio, mas ele tinha que estar bem longe. Certifique da salvação. Porque no dia que a minha pressão subiu 18 por 11, meu amigo, eu busquei certificar a minha salvação. Eu lembrei da minha irmã que estava pronta para partir. Eu falei, será que eu estou pronto para partir? Eu estou pronto para pregar para os outros partir. E para mim? Só quero que você saia daqui hoje pensando uma coisa. A maior promessa é de que nós juntos vamos cantar naquele grande dia ao Cordeiro de Deus. Até eu, que na igreja fica bem baixinho para não desafinar os outros, lá não vai ter desafinação, não, irmãos. Pois nós vamos fazer parte de um coro bem bonito e vamos cantando: bendito seja o Cordeiro de Deus. Olhe para mim. Não duvide das promessas de Deus. Porque por esses dias o Senhor fará proezas no nosso meio. Portas fechadas vão se abrir. Pessoas que você menos imaginava que nunca ia se converter, Deus vai salvar. E enfermidades vão desaparecer. Em nome de Jesus. As palmas para o Senhor.